O Mímico Tagarela apresenta, por Miguel de Cervantes, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, capítulo 3, no qual se conta a graciosa maneira que teve Dom Quixote em armar-se cavaleiro. Palado com este pensamento, apressou Dom Quixote a sua parca ceia, e ao cabo dela chamou a sós o estalajadeiro, e fechando-se com ele na cavalariça, se ajoelhou diante dele, dizendo-lhe: Nunca, donde estou, me levantei, valoroso cavaleiro, enquanto vossa cortesia não me outorgar um dom que lhe peço, o qual redundará em vosso louvor e proveito do gênero humano. O estalajadeiro, que viu o hóspede aos seus pés e ouviu semelhantes razões, estava enleado a olhar para ele, sem atinar no que fizesse ou lhe respondesse, e teimava com ele que se levantasse. Não havia como convencê-lo, enquanto por fim não lhe disse que outorgava o que ele pedia. Não esperava eu menos de vossa grande magnificência, senhor meu, respondeu Dom Quixote. E assim vos digo que a mercê de vós hei pedido que vossa liberdade me afiança. É que amanhã mesmo me hajais de armar cavaleiro. Essa noite na capela desse vosso castelo velarei as armas. E amanhã, como digo, se cumprirá o que tanto desejo para poder, como se deve, ir por todas as 4 partes do mundo buscar aventuras em proveito dos necessitados, como incube a cavalaria e aos cavaleiros andantes, qual eu sou, por inclinação de minha índole. O estalajadeiro, que era, como já disse, folgazão e já tinha suas desconfianças da falta de juízo do hóspede, acabou de reconhecê-lo quando tal lhe ouviu, e, para levar a noite de risota, determinou a fazer-lhe a vontade, pelo que lhe disse que andava muito acetado no que desejava e que tal deliberação era a própria de senhor, tão principal como ele lhe parecia ser, e como sua galharda presença o inculcava, e que também ele que lhe falava, quando ainda mancebo, se dera aquele honroso exercício, andando por diversas partes do mundo à busca de suas aventuras, sem lhe escapar recanto nos alabardes de Málaga, ilhas Riarã, Compasso de Sevilha, mercados de Segóvia, Oliveira de Valência, Praça de Granada, Praia de Sanlúcar, Porto de Córdova, estalagens de Toledo e outras diversas partes onde tinha provado a ligeireza dos pés, fazendo muitos desmandos, requestando a muitas viúvas, enxovalhando algumas donzelas, enganando menores e, finalmente, dando-se a conhecer por quantos auditórios e tribunais há por toda a Espanha. Por derradeiro, tinha havido recolher-se àquele seu castelo onde vivia dos seus teres dos alheios, recebendo nele todos os cavaleiros andantes, de qualquer qualidade e condição que fossem, só pela muita afeição que lhes tinha, e para que repartissem com ele os seus haveres, a troco dos seus bons desejos. Disse-lhe também que naquele seu castelo não havia capela em que pudesse velar as armas, porque a tinham demolido para a reconstrução. Porém ele sabia poderem-se as armas velar onde quer que fosse, em caso de necessidade, e que naquela noite as velaria num pátio do castelo pela manhã, prazendo a Nosso Senhor. E fariam as devidas cerimônias, de maneira que ficasse armado cavaleiro, e tão cavaleiro como os mais cavaleiros do mundo. Perguntou-lhe se trazia dinheiros. Respondeu-lhe Dom Quixote que não tinha prata, porque nunca tinha lido nas histórias dos cavaleiros andantes que algum deles estivesse. A isso disse o estalajadeiro que se enganava, que posto as histórias não achasse tal menção, por terem entendido os autores delas, não ser necessário especificar uma coisa tão clara e indispensável como era o dinheiro e camisas lavadas. Nem por isso se havia de acreditar que não trouxessem tal,
e assim tivesse por certo e averiguado que todos os cavaleiros andantes, de que tantos livros andam cheios e rasos, levavam bem petrechadas as bolsas para que desse e viesse, e que igualmente levavam camisas e uma caixinha pequena cheia de ungüentos para se guarecerem das feridas que apanhassem, porque nem sempre se lhes depararia quem os curasse nos campos e desertos onde combatessem, de onde saíssem escalavrados, a não ser que tivessem por si algum sábio encantador que para logo os socorresse, trazendo-lhes pelo ar, na alguma nuvem, alguma donzela ou anão com redoma de água de tal virtude que, em provando dela uma só gota, sarassem logo de qualquer lanho ou chaga, como se nada fora, que os passados cavaleiros sempre tiveram por bom acerto que seus escudeiros fossem prevenidos de dinheiro e outras coisas necessárias como huilas e ungüentos. E quando acontecia não terem escudeiros, o que era raríssimo, eles próprios em pessoa levavam tudo aquilo ao disfarce nos alforjes muito leves que quase não se viam sobre o cavalo, figurando ser coisa de mais tomo, porque, a não ser por semelhante motivo, isso de levar alforjes não era muito admitido entre os cavaleiros andantes. Por isso lhes dava o conselho, ainda que enquanto bem lhe puder ordenar como afilhado, que brevemente o seria, e que daí em diante não tornasse a caminhar assim, espúrio de dinheiros e mais adminínculos necessários, e quando menos o pensasse, lá veria quanto seriam proveitosos. Prometeu Dom Quixote executar com toda a pontualidade o bom conselho. Deu-se logo ordem a serem veladas as armas num pátio grande, pegado com a estalagem, e, juntando todas as suas, Dom Quixote as empilhou para cima em uma pia ao pé de um poço, embraçando a sua adarga, empunhou a lança e, com gentil donaire, começou a passear diante da pia, quando já de todo se acabava de cerrar a noite. Contou o estalajadeiro a todos que na estalagem estavam a mania do seu hóspede, a vela das armas e a cerimônia que se preparava para lhes vestir. Admirados de tão estranho desatino, foram-se todos espreitar de longe e viram o homem andar umas vezes com sossegada compostura, passeando, e outras parar arrimado à sua lança, de olhos fitos nas armas, apesar de ser noite bem fechada. Tão clara era a lua que podia competir com o próprio astro que lhe emprestava luz. Por maneira de tudo, quando o novel cavaleiro fazia, era de todos desfrutado. Lembrou-se, nesse comenos, um dos arrieiros que na pousada se achava, de ir dar de beber às suas cavalgaduras, para o que lhe foi necessário tirar de cima da pia as armas de Dom Quixote. Esse, vendo acercar-lhe-se, disse em alta voz: Ó, tu que queres que sejas atrevido cavaleiro, que vem tocar nas armas do mais valoroso andante que jamais cingiu espada, olha o que fazes e não lhe toques, se não queres deixar a vida em paga do teu atrevimento. Não curou dessas bravatas o arrieiro, e antes curara dela que fora curar-se em saúde. Lançou mão daquelas trapalhadas e arremessou-as para longe. Vendo aquilo, Dom Quixote levantou os olhos aos céus e, posto o pensamento, como se deixa entender, em sua senhora Dulcineia, disse: Assisti-me, senhora minha, na primeira afronta que este vosso avassalado peito se apresenta, não me faltem esse primeiro transe, o vosso favor e amparo. E, dizendo essas e outras semelhantes razões, largando a adarga, alçou a lança às mãos ambas e com ela descarregou tamanho golpe na cabeça do arrieiro, o que o derrubou ao chão, maltratado, que, a pregar-lhe segundo, não houvera que chamar cirurgião para curá-lo, porque apanhou e repôs no seu lugar suas armas e tornou ao passeio com a mesma serenidade do princípio. Dali a pouco, sem se saber o que era passado, porque o arrieiro estava ainda sem acordo,
Chegou outro com igual intenção de dar água aos seus machos, e tanto como buliu nas armas para despachar na pia, Dom Quixote, sem dizer palavra e sem pedir auxílio a ninguém, largou outra vez a adarga e alçou de novo a lança sem fazê-la em pedaços, escalhangou em mais de 3 a cabeça desse segundo arrieiro, porque ele a abriu em 4. Ao ruído acudiu toda a gente e o próprio estalajadeiro. Vendo isso, Dom Quixote embraçou sua adarga e, metendo a mão à espada, disse: Ó Senhora da formosura, esforço e vigor do meu debilitado coração, lance a este para poderes dos olhos da vossa grandeza nesse cativo cavaleiro que a tamanha aventura é chegado. Com isso, recobrou a seu parecer tanto ânimo que nem que o acometessem todos os arrieiros do mundo fizera pé atrás. Os companheiros dos feridos, vendo-os naquele estado, começaram de longe a chover pedras sobre Dom Quixote, o qual, o melhor que podia, se ia delas anteparando com sua adarga, e não ousava apartar-se da pia para não desamparar as suas armas. Vozeava o estalajadeiro para que deixassem o homem, porque já lhes tinha dito que era doido, e doido se livraria, ainda que os matasse a todos. Mais alto, porém, bradava Dom Quixote, chamando-lhes aleivosos e traidores, e acrescentava que o senhor do castelo era um covarde mal-nascido cavaleiro, por consentir que assim se tratassem cavaleiros andantes, e que, a ter já recebido a ordem de cavalaria, ele o ensinara. De vós outros, canzoada baixa sois, nenhum caso faço. Atirai-me, chegai, vinde, ofendei-me, enquanto puderes, porque vereis, pago, que levais a sandice demasia. Dizia aquilo com tanto brio e denodo que infundiu pavor nos que o acomediam, e, tanto por isso como pelas persuasões do locandeiro, deixaram de apedrejá-lo. E ele deu aso para levarem os feridos e continuou na vela das armas com a mesma quietação e sossego que em princípio tinha. Não pareceram bem ao dono da casa os brincos do hóspede e determinou abreviar e dar-lhe a negrada ordem de cavalaria sem perda de tempo, antes que mais alguma desgraça sucedesse. E assim, aproximando-se-lhe, se desculpou da insolência que aquela gente baixa com ele havia usado, sem ele saber de tal, mas que bem castigados ficavam de seu atrevimento. Repetiu-lhe o que já tinha dito, que naquele castelo não havia capela, e para o pouco chito que faltava, bem podia isso se dispensar, que o essencial para ficar armado cavaleiro consistia no pescoção e na espadeirada. Segundo ele, sabia pelo cerimonial da ordem, e que isso até no meio de um campo se podia fazer, que pelo que tocava ao velar as armas já o tinha cumprido, sendo bastante 2 horas de vela e tendo ele estado nisso mais que 4. Tudo lhe acreditou Dom Quixote, e respondeu que estava ali pronto para lhe obedecer e que finalizasse com a maior brevidade que pudesse, porque, se tornasse a ser acometido depois de armado o cavaleiro, não deixaria pessoa viva no castelo, exceto as que o senhor castelhão lhe mandasse, que a essas, por seu respeito, ele perdoaria. Avisado e medroso, o castelão trouxe logo um livro em que assentava a palha e cevada que dava aos arrieiros, e com o coto de vela de sebo que um mancebo lhe trouxe acesso, com as 2 sobredidas donzelas, voltou ao pé de Dom Quixote, mandou-o pôr-se de joelhos e, lendo no seu manual, em tom de quem recitava alguma oração devota, no meio da leitura, levantou a mão e lhe descarregou o chaço, um bom pescoção, e logo depois de sua mesa espada gentil pranchada, sempre rosnando entre os dentes com quem rezava, feito isso, mandou uma das donzelas que lhe cingisse a espada, o que ela fez com muito desembaraço e discrição. E não era necessária pouca para não rebentar o risco de cada circunstância da cerimônia.
Porém, as proezas que já tinham visto de novo o cavalheiro lhes davam mate à hilaridade. Ao cingir-lhe a espada, disse-lhe a boa senhora: Deus faça a vossa mercê muito bom cavalheiro, e lhe dê ventura em lides. Perguntou-lhe Dom Quixote como se chamava, para ele saber dali avante a quem ficava devedor pela mercê recebida, porque era de sua atenção repartir com ela da honra que viesse a alcançar pelo valor do seu braço. Respondeu ela com muita humildade que se chamava Tolosa e que era filha de um remendão natural de Toledo, que vivia nas logitas de Sancho Bienairia, e onde quer que ela estivesse o serviria como a seu senhor. Dom Quixote lhe explicou que, por amor dele, lhe fizesse mercê daí em diante de se tratar por Dom e chamar-se Dona Tolosa, o que ela lhe prometeu. A outra caçou-lhe a espora e com esta se passou quase o mesmo colóquio. Perguntou-lhe ele o nome, ao que ela lhe respondeu que se chamava Moleira e que era filha de um honrado moleiro de Antequara. A esta também Dom Quixote pediu que usasse Dom e se chamasse Dona Moleira, oferecendo novos serviços e mercês. Feitas, pois, a galope as até ali nunca vistas cerimônias, já tardava Dom Quixote a hora de se ver encavalgado e sair farejando aventuras. Emparelhado sem mais detença do seu Rocinante, montou-se nele e, abraçando o seu hospedeiro, lhe disse coisa tão arrevessada em agradecimento a vê-lo armado cavalheiro, que não há quem acerte em referi-las. O estalajadeiro, para vê-lo já fora da estalagem, respondeu às suas palavras com outras não menos retóricas, porém muito mais breves, e, sem lhe pedir a paga da pousada, o deixou ir embora na hora. O Mímico Tagarela conta com a sua ajuda. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e comenta aí embaixo algum conto interessante que você acha que seria bacana de ser narrado aqui no canal. A gente sempre tá lendo, porque aqui até a mobília tem opinião.